Olá, você que nos brinda com a sua audiência, saiba que é sempre um prazer contar com a sua atenção. Hoje falaremos um pouco a respeito do nosso métier, do nosso trabalho, que é a advocacia, a consultoria jurídica, a resolução de problemas. O advogado, como você sabe, é o profissional capacitado de acordo com a lei, com a prática, com os julgados e com a experiência humana, a pessoa habilitada a resolver os problemas da sociedade, que, como sempre tenho colocado, é complexa, envolve várias situações, várias nuances, são muitas as leis, muitos os regramentos, porque a par da legislação constitucional, federal, estadual e municipal, existem também os regramentos de cada profissão, de cada função que é exercida. E, por exemplo, vou te dar um exemplo para que você tenha um pouco mais de compreensão. Tratando, por exemplo, da engenharia, o advogado, ele além do conhecimento da lei, do Código Civil, que rege aquelas pautas, ele também tem de ter conhecimento sobre as normas regulamentadoras, que embora não sendo leis diretamente no sentido da palavra, mas vinculam os profissionais e os procedimentos que são adequados e correlacionados àquela função, àquela determinada área. O meu ponto aqui, hoje, ele se foca especificamente na questão da advocacia, do ponto de vista do andamento dos processos. É muito importante que você, cliente, saiba que dentro do nosso trabalho, nós trabalhamos, lógico, com prazos. Então, quando é distribuída a petição inicial, um processo iniciado, a parte tem de fornecer documentos, perícias são necessárias muitas vezes, enfim, tantas e tantas questões que dependem que o advogado tem de recorrer à parte para que ela ferramente o profissional do ponto de vista que ele possa exercer um trabalho adequado e que também esteja balizado nesses regramentos aí, como eu falei. Dentro do nosso trabalho, especificamente dos processos judiciais, após, claro, uma análise percussiente, responsável e que busque sempre a efetividade do processo para o cliente, é muito importante que os documentos que são solicitados sejam trazidos o quanto antes. Por quê? Embora, por exemplo, a juntada de um documento, o juiz concede o prazo de 15 dias para que o advogado junte uma certidão, por exemplo, certidão imobiliária. Nós aqui no escritório, o nosso prazo é sempre contado em dias, mas do ponto de vista da nossa organização profissional, muitas vezes em horas. Então, assim, o juiz deu 10 dias, nós procuramos cumprir aquele prazo no máximo em um dia, quiçá em horas. O porquê disso? Porque entendemos que a advocacia, sendo o mais célere possível, aquele processo entrará na fila de despacho também de forma mais adequada e mais rápida, embora que por força do Código de Processo Civil, exista uma lista na qual esses processos têm uma tramitação na ordem cronológica, ou seja, na medida que foram distribuídos, que foram sendo aportados ao fórum. Então nós aqui não cumprimos, não deixamos tudo para a última hora. O nosso objetivo é que aquele despacho, aquela situação colocada seja atendida o mais breve possível, porque isso vai reverter em celeridade processual, que o andamento seja mais rápido, principalmente quando tratamos de medidas cautelares, medidas urgentes, tutelas antecipadas, enfim, todas essas questões que envolvem uma natural e legal urgência. Então aqui nós gostaríamos de deixar bem claro que também esse processo de atendimento, muitas vezes nós não aguardamos que o judiciário nos intime. Nós temos aqui um procedimento proativo, no sentido de rastreamento desses processos para que essas manifestações sejam mais brevemente atendidas. Muitas vezes, é claro, há uma estratégia envolvida no prazo a ser atendido. Isso é claro, faz parte. O advogado, como eu sempre tenho colocado, a par da boa aplicação da lei, visando o objetivo ao cliente, trabalha com estratégia. E essa estratégia, lógico, ela é friamente calculada.
de modo que sempre seja observada a parcialidade, enfim, aquelas pessoas, os clientes que nos contratam para que efetivamente tenham a sua melhor defesa. Então esse era o meu recado de hoje e eu gostaria de deixar isso bem claro, que quando o seu advogado postular, pedir um documento, você se apresse em conseguir isso e alcançar a ele o mais rápido possível, porque isso reverterá num ganho em tramitação mais ágil do processo. E essa tramitação ágil é, inclusive, uma garantia constitucional, ou seja, a parte tem direito à razoável duração do processo e não se pode esperar que só o judiciário faça a sua parte. Nós, integrantes e promotores dos processos, que levamos as teses, enfim, que estamos aí buscando direito, somos os primeiros a dar o primeiro passo a garantir essa efetividade. Muito obrigado.